Oi, pessoal! Essa é a aula a respeito da casa de força e do canal de fuga. Nós estamos seguindo o caminho da água, né, desde a captação e a adução por meio da tubulação. Isso já foi apresentado nas aulas presenciais, que foi também feito uma pequena revisão, uma rápida revisão, num vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui no card. E, fazendo na sequência o caminho da água, nós encontramos esses dois elementos, a casa de força e o canal de fuga. Iniciaremos os nossos estudos falando sobre o tubo de aspiração. Então, só para contextualizar, né, esse aqui é o corte de uma usina hidrelétrica. Nós já falamos de uma forma geral sobre a barragem, né, que é esse elemento que eu estou indicando aqui. Falamos sobre a tomada d'água, onde estão presentes a grade de proteção, todos os elementos relacionados à adução de água. Falamos sobre os condutos de adução, que basicamente compõem a tubulação de pressão e a tubulação forçada. E agora chegamos aqui o local, né, onde a água toca a turbina elétrica. A turbina, nós vamos falar sobre ela em aulas mais à frente, porque é um tópico bem específico e precisa de bastante detalhes. O tubo de aspiração é esse equipamento aqui, que fica logo após a saída da água da turbina. E é esse elemento extremamente importante que nós vamos estudar agora. O tubo de aspiração nada mais é que a extensão dos condutos forçados e estão presentes, como eu mostrei no slide anterior, logo após a saída da água da turbina. Ele atua como um elemento conversor de energia cinética em energia de pressão, reduzindo a velocidade de escoamento, que depois vai encontrar o canal de fuga. Esse tubo de aspiração ele está presente somente em turbinas de reação. Esse tipo de turbina nós vamos estudar em aulas mais à frente. E ele possui uma forma troncônica, ou seja, uma forma de tronco. E seu funcionamento consiste em expandir de forma gradativa o seu diâmetro. E na entrada do fluido, de forma que na entrada o fluido escoa com velocidade maior que na saída, ou seja, ele diminui a velocidade da água. O princípio de funcionamento desse tipo de equipamento é essa aqui, né? A continuidade do escoamento define que, no sistema hidráulico ideal, a vazão é constante e o fluido muda a velocidade conforme a área pelo qual escoa. Então, observando aqui o sentido da água, da direita para a esquerda, né? Nós podemos observar aqui que temos aqui uma área A1, né? Que eu chamei de A1, aqui está marcado como S1, mas nada mais é que a área A1 aqui da equação, e temos uma velocidade V1. À medida que essa água é transportada aqui para a esquerda, observamos que a área, né, que passa de A1 para A2, ela é aumentada. Então, tem um aumento da área e, por essa relação aqui apresentada, observamos que a velocidade V2 é menor que a velocidade V1. Um dos principais objetivos do tubo de operação é minimizar os efeitos erosivos da formação e consequente implosão de bolhas em alta velocidade. Esse tipo de efeito é denominado cavitação. Esse efeito nós vamos estudar também com mais detalhes à frente. Então, nós podemos notar aqui em 7 o tubo de aspiração, que ele vai aumentando a sua área, né, e consequentemente diminuindo a velocidade da água, e com isso ele minimiza os efeitos erosivos causados pela cavitação. Passando agora para o canal de fuga, que é o elemento que vai restituir a água para o rio, só para contextualizarmos aqui, né, saindo do tubo de aspiração, nós temos esse canal que é chamado canal de fuga, e é justamente essa estrutura que vai devolver a água para o rio. Uma vez turbinada a água, né, ela deve ser restituída ao leito do rio. Nesse ponto, a energia é mínima, porque toda a energia já foi retirada pela turbina, salvo o rendimento da turbina, né, que nunca é ideal, nós podemos assumir que essa energia é a mínima possível. A restituição se inicia na saída dos tubos de sucção, né, que é aquele de forma troncônica, das máquinas de reação, ou na saída das pás das máquinas a ação.
Novamente, nós vamos estudar esses dois tipos de turbina mais à frente. E devem, por esse motivo, né, sempre devem estar o mais próximo possível dos leitos. Caso não seja possível, por motivo de projeto ou localização da usina hidrelétrica, manter a restituição o mais próximo possível do leito do rio, devem ser construídos canais ou galerias de restituição. Quando esses canais estão associados às máquinas da reação, e a instalação sempre é feita, devido à característica dessa máquina de reação, sempre feita abaixo do nível do rio, ela é feita, né, em pressão de comprimento razoável. Então isso vai fazer com que o fenômeno do golpe de Ariete, das oscilações de massa, pode ocorrer nessa galeria. Se esse golpe de Ariete ocorre na galeria, é necessária a instalação de chaminés de equilíbrio ajusante da turbina no início da galeria, como eu vou mostrar no slide a seguir. Essa figura mostra o corte da usina de Paulo Afonso I, em que, como ela é devido à característica dela de ser toda escavada em rocha, a galeria de restituição, que também foi escavada em rocha, ela é bastante grande. Conseguimos observar aqui que o comprimento dela é bem significativo. Por esse motivo, teve que ser construído a chaminé de equilíbrio aqui, né, para evitar o fenômeno do golpe de Ariete. Passando agora para a casa de força, esse componente tem finalidade de alojar, né, de abrigar as máquinas e os equipamentos e também possibilitar sua montagem ou eventual desmontagem para a sua operação e manutenção. Essa casa de força constitui o componente mais importante de uma usina hidrelétrica, porque é o local onde estão localizadas as turbinas hidráulicas e os geradores elétricos. A função central é proteger os equipamentos eletromecânicos dos efeitos adversos no tempo, como chuva, calor, frio, e também proporcionar um ambiente de trabalho para os operadores. Todas as centrais hidrelétricas de pequenos e grande porte normalmente possuem pontes rolantes ou guindastes pórticos. Esses elementos são usados para colocar ou remover as turbinas e geradores em suas fundações, né, durante a instalação ou reparo para manutenção. Então, só para contextualizar aqui, né, aqui está indicado com a seta em verde o caminho da água. Nessa posição aqui está a minha turbina hidráulica. Aqui logo acima dela está o nosso gerador elétrico e logo mais à frente está a nossa, nesse caso aqui eu tenho uma subestação abrigada. Aqui em cima, né, na parte superior, nós temos uma ponte rolante. Na verdade, uma ponte rolante auxiliar e uma ponte rolante principal. Tudo que está aqui abrigado por uma construção civil é chamada de casa de força. Um elemento específico de alguns tipos de turbina reação é a caixa caracol, também chamada de caixa espiral. Ela tem geralmente na forma de um caracol, né, e tem a finalidade de conduzir a água que sai lá do conduto forçado e vai até o distribuidor. Esse distribuidor são equipamentos que nós vamos estudar mais adiante. Nessa figura aqui, então, é apresentada, né, a água saindo lá da tubulação de pressão, entrando na tubulação forçada, aqui na parte superior. Saindo, então, da tubulação forçada, ela vai encontrar a caixa espiral. Então, ela vai contornar a minha usina, a minha turbina hidráulica e vai distribuir de forma uniforme nos distribuidores a água. Então, a caixa caracol, para as turbinas de pequeno porte, normalmente ela é fundida em aço ou ferro fundido e bipartida, ou seja, ela é dividida em duas e depois isso vai ser soldado no local. Ela é projetada de tal forma que ela garanta descargas parciais iguais em todos os canais. Então, à medida que a água vai sendo sugada, né, vai sendo puxada aqui pela minha turbina, o volume dela vai diminuindo. Então, nós conseguimos ver aqui que o diâmetro dessa minha caixa caracol vai diminuindo à medida que a água vai sendo engolida pela turbina. Então, para isso, né, a seção é gradativamente decrescente no sentido do escoamento. Saindo da caixa espiral,
a água ainda vai passar por algumas estruturas antes de tocar as pás das turbinas. Então, o primeiro desses elementos é o pré-distribuidor. A função do pré-distribuidor é suportar as cargas da caixa espiral, tampa da turbina e a água que passa no seu interior, das cargas devido ao peso do gerador e também das cargas do mancal de escora. Então, nós conseguimos observar essa estrutura aqui, né, que ela fica totalmente em volta da turbina e na parte interior da caixa caracol. O seu tipo depende basicamente da homologia hidráulica e dos esforços que ele deve suportar. Aqui é apresentada a caixa espiral e no interior dela os pré-distribuidores, que são esses elementos aqui. Uma nota importante é que esses pré-distribuidores eles são fixos, eles não podem mover em nenhum momento. Na sequência, no caminho da água, ele sai do pré-distribuidor e ele entra no distribuidor. Nesse caso aqui, ele é dotado de pás orientáveis, que giram simultaneamente no mesmo ângulo para proporcionar a descarga correspondente à potência demandada de acordo com o ângulo necessário. Então, à medida que eu preciso de uma potência maior na minha turbina, ela vai exigir mais água. Então, a água é controlada justamente pelo distribuidor. As paletas do distribuidor mais abertas, com ângulos mais abertos, vão injetar mais água na turbina e, consequentemente, ele vai gerar mais potência. Com paletas mais fechadas, ele vai inserir menos água na turbina e diminuir a potência elétrica gerada lá pelo gerador. O deslocamento angular das pás diretrizes é realizado por um sistema de bielas articuladas ligadas a um anel que é denominado anel de regularização. Então, nós temos aqui, ó, nesse diagrama, essas bielas articuladas, como nós conseguimos ver aqui, né? Um braço e outro braço. E esse anel aqui, que o braço maior está conectado, ele é o chamado anel de regularização. De forma que, à medida que esse anel todo gira, todas as bielas vão girar, vão se movimentar e fechar ou abrir as paletas de forma igual. Aqui nós temos algumas fotos, né, desses distribuidores. Temos aqui as paletas do distribuidor, são esses elementos que vão girar de forma a permitir a entrada ou a não entrada da água. Aqui estão todas as paletas inseridas no sistema aqui. Nesse centro aqui, onde está esse local que temos algumas madeiras, é onde vai ficar a minha turbina hidráulica. Nessas fotos de baixo, né, nós conseguimos ver estruturas, né, do sistema de bielas. Essa estrutura aqui e essa estrutura da esquerda também. Essas fotos aqui evidenciam bastante o sistema de bielas, né, aqui em laranja, e as pás do distribuidor. Esse distribuidor aqui, ele é utilizado para a turbina do tipo bulbo, turbina a qual nós vamos estudar mais adiante. Essa animação apresenta as duas estruturas, né? O pré-distribuidor e o distribuidor. Então, o pré-distribuidor são essas estruturas aqui maiores e os distribuidores, né, são esses elementos menores aqui. Notem que os pré-distribuidores são fixos e os distribuidores eles são móveis. Então, essa animação ele apresenta aqui a quantidade de fluxo de água de acordo com a angulação do meu sistema de distribuidores. Quando eu tenho esse sistema todo aberto, eu tenho maior fluxo de água e quando eu tenho ele fechado dessa maneira aqui, ele admite menos água. Falando rapidamente da turbina hidráulica, que ele nada mais é que o elemento que vai transformar a energia do fluxo da água em energia mecânica, né, por meio da conversão, ela consiste basicamente de um sistema rotativo hidromecânico que é destinado à orientação da água e transformação em trabalho mecânico. Aqui eu falo rapidamente sobre a turbina hidráulica, mas na próxima aula nós vamos entrar em maiores detalhes sobre os tipos e as classificações e mais à frente ainda nós vamos especificar esse tipo de elemento de uma usina hidrelétrica. À direita aqui nós vemos um exemplo de uma turbina do tipo Francis, que é a mais utilizada no mundo. Essa turbina aqui de 620 megawatts da usina hidrelétrica de Belo Monte.
Também falando rapidamente sobre o gerador, a função dele é transformar a energia mecânica que vem da turbina para energia elétrica. Essa energia elétrica, né, então depois vai ser transmitida para a carga. Fisicamente, ele é composto basicamente da parte física, o estator, e da parte rotativa, o motor. Aqui eu tenho algumas fotos, né, mostrando o gerador. Temos aqui, ó, a descida do rotor, no caso de capim branco 2, e também a descida do estator. Então, ele é todo utilizado, aquele pórtico que fica dentro da casa de máquinas, dentro da casa de força, né, para a sua instalação. Aqui está mostrado o corte de um gerador, então nós podemos observar aqui a turbina hidráulica. Essa turbina está acoplada ao eixo do meu gerador. Aqui temos em vermelho ainda o rotor e o estator é essa parte aqui já em azul. Aqui na parte de cima temos todos os sistemas hidráulico e o sistema de excitação da máquina síncrona. Nós vamos entrar em maiores detalhes sobre o gerador, estudar cada tipo de gerador e também seus sistemas de controle, né? Seu sistema de excitação e de regulação de velocidade. Falando agora sobre a ponte rolante, né, que é aquele pórtico que fica na parte superior da casa de força, para o comissionamento e possíveis manutenções nas máquinas presentes na casa de força, ela tem essa ponte rolante no caso de casas de força fechadas ou por guindastes pórticos naquelas casas semi-abertas. A capacidade das pontes rolantes deve ser adequada para levantar a peça mais pesada a ser transportada. Normalmente, essa peça mais pesada é o rotor do gerador. Aqui nós temos um exemplo desse pórtico, aliás, desse guindaste, né, da ponte rolante de 210 toneladas. Ela consegue içar um peso, né, máximo de 210 toneladas. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam a atividade postada lá no Moodle. Essa atividade vai valer a presença de vocês desses encontros assíncronos e também vai compor parte da nota final de vocês. Quaisquer dúvidas sobre essa aula, entrem em contato comigo por meio de e-mail, lá no fórum do Moodle ou então no servidor do Discord durante nossos horários de plantão. Muito obrigado pela atenção e até mais.